Quero dizer aos irmãos que Jesus Cristo é a pessoa mais fascinante que pisou o chão dessa terra. Do berço ao sepulcro, sua vida foi irrepetível. E foi mais extraordinário ainda, porque Cristo não ficou na morte, Ele venceu a morte. E a Bíblia diz para nós que um cântico, até um tanto quanto debochado, foi dado à boca dos seus seguidores. Um cântico que diz: onde está, ó morte? Onde está a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Aonde está, ó morte? A morte foi vencida, meus irmãos. Foi vencida pelo autor da vida. Cristo Jesus, o autor da vida, venceu a morte. Jesus é o Filho do homem. Jesus é a flor que brotou entre os espinhos da civilização humana. É o sol que nunca se põe. É a lua que nunca se mingua. É a primavera eterna de esperança. Cristo é o pão da vida. Cristo é a luz do mundo. Cristo é Deus com cara e carne de homem. É o homem com natureza e coração de Deus. Jesus, de fato, é aquele pelo qual nós devemos segui-lo. Segui-lo é seguir o novo. É andar com Ele e andar por caminhos nunca vistos. Acompanhá-lo é a aventura mais extraordinária da vida. Segui-lo é o mais fascinante projeto de vida. Ele nos chama não apenas para segui-lo de longe, para aprender daqui ou ali, tirar boas lições para a nossa vida. Cristo nos chama para viver nele, para estar nele, para ter uma nova vida. O projeto de Cristo para nós é um projeto extremamente extraordinário, porque é um projeto que vai mudar a nossa vida, agora e para sempre. E esse projeto a Bíblia chama de discipulado. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Discipulado, um chamado de Jesus para um novo projeto de vida. Marcos capítulo 1, verso 16 a 20, diz assim a palavra do Senhor: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André, lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo o chamou e eles o seguiram, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco. Amém? Mantenha sua Bíblia aberta, vamos orar, feche seus olhos. Pai, nós te adoramos, Senhor. Bendizemos o teu nome nessa noite. Ó Deus, queremos ouvir a tua voz através da tua palavra. Te pedimos que o teu Santo Espírito fale aos nossos corações. Te pedimos que o teu Santo Espírito possa, ó Deus, incomodar o nosso coração, abrir os nossos olhos para contemplar a vida abundante que o Senhor tem para nós. Que o teu nome seja glorificado na exposição da tua palavra, que o teu nome seja adorado e que possamos compreender como igreja que devemos seguir os teus passos. É o que nós te pedimos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, tão logo Jesus começou a proclamar a mensagem do reino de Deus, nós vimos isso semana passada, que Cristo foi a Galileia e começou a proclamar a mensagem que o reino de Deus estava próximo e, portanto, as pessoas deveriam arrepender-se e crer no Evangelho. Assim que Jesus começa então a proclamar o Evangelho do reino de Deus, ele chama pessoas para segui-lo. Isso é tão extraordinário porque não havia nada comum, não havia nada parecido na tradição judaica. Naquele tempo, quando alguém gostaria de aprender com um mestre, esse alguém, esse estudioso da palavra, esse aluno, procurava o seu mestre, procurava um rabi e dizia: olha, eu quero estudar com você. Você pode me ensinar a palavra, você pode me ensinar as coisas de Deus, você pode me ensinar o Antigo Testamento, você pode me ensinar as coisas do Senhor. Naquele tempo era assim. Por isso Paulo vai dizer que ele aprendeu aos pés de Gamaliel, porque Gamaliel foi o seu mestre. Porém, Jesus quebra o paradigma
Jesus vai aos seus discípulos e chama os seus discípulos a segui-lo. Isso é extraordinário, porque, meus irmãos, não podemos ser discípulos de Jesus se Cristo Jesus não vir até nós e nos chamar para segui-lo. Jesus fez isso com os discípulos que estão aqui nesse texto, e Jesus continua fazendo isso nos nossos dias, chamando pessoas a segui-lo através da pregação do Evangelho, através da igreja de Cristo que está no mundo. E Jesus nos chama, meus irmãos, por 3 razões. Jesus nos chama para a salvação. Veja, João capítulo 1, verso 35 e 51, vai dizer para nós que João estava pregando e quando ele olha para Jesus, ele diz: "Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." André, discípulo de João, estava ali próximo e ele ouve então as palavras de João Batista e ele segue a Jesus. Jesus então, observando que André estava seguindo, chama: venha estar comigo. André então vai com Jesus e depois Jesus ainda chama Pedro e Natanael, mas esses homens, logo após esse chamado, voltam às suas atividades, voltam à pescaria, voltam às suas atividades normais, porque essa primeira chamada de Cristo, relatada por João capítulo 1, é uma chamada para a salvação. João apontou e disse: "Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." João estava dizendo: é Ele que vai pagar o preço do nosso pecado. João estava dizendo: é Ele que está a nossa salvação, é Ele que nós devemos seguir. Pedro, então, André e Natanael, no texto de João, aceita esta mensagem. E, portanto, meus irmãos, a primeira chamada de Jesus é uma chamada para a salvação. Nós somos chamados da morte para a vida. Nós somos chamados para se arrepender dos pecados e se voltar para Jesus. Nós somos chamados a reconhecer o pecado que nós estamos, o caminho que nós estamos trilhando e se voltar então para Deus e abandonar este caminho para viver uma novidade de vida. Jesus nos chama para a salvação. Isso aconteceu com todos nós que acreditamos ser cristãos. Isso aconteceu comigo, isso aconteceu contigo. Um dia, Jesus te chamou através da pregação do Evangelho. Um dia alguém bateu na sua porta com um folhetinho. Um dia alguém te convidou para vir à igreja e você ouviu a palavra do Evangelho. Um dia você passou pela rua e ouviu uma pregação do Evangelho. Um dia você ligou o rádio do seu carro e ouviu a pregação do Evangelho. De alguma maneira, Deus chamou você para a salvação. Mas, um ano depois que João diz: "Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo", Jesus volta ao Mar da Galileia e ele então chama André, Pedro, João e Tiago para segui-lo. Isso fica registrado nesse texto que nós estamos olhando. Marcos capítulo 1, do verso 16 a 20. Então registra esse momento em que Cristo vai aos seus discípulos e diz: "Largue as redes, farei de vocês pescadores de homens." Jesus então nos chama para o discipulado. E é interessante que Lucas capítulo 5 vai nos informar que, embora Jesus tivesse chamado Pedro, Tiago, João e André nesse texto, eles voltam novamente à pescaria. Lucas capítulo 5 vai dizer que eles estão pescando mais uma vez e Cristo aparece depois de uma noite em que eles tentam a pescaria, mas não conseguem absolutamente nada. E Jesus vira então para Pedro e diz: "Pedro, vamos voltar ao mar. Joga a rede deste lado." E Pedro diz: "Mas Senhor, nós fizemos isso a noite toda e não conseguimos nada, mas porque o Senhor está falando, o Senhor está dizendo, eu farei." Ele então joga a rede e a rede vem cheia de peixes. Essa experiência assombra Pedro. Pedro fica tão assombrado que ele se prostra diante de Cristo e diz: "Afaste de mim, porque sou pecador." E Jesus vira para Pedro e diz: "Pedro, presta atenção, Pedro. Não vou desistir de você. Pedro, não tenha medo. De agora em diante você será pescador de homens." Meus irmãos, Jesus não desiste dos seus discípulos. Jesus não desiste daqueles que ele chamou para a salvação. Jesus chama
para a salvação, mas chama para fazer deste homem, desta mulher um discípulo, para que ele seja capaz de um dia discipular a outros, para que ele seja capaz de um dia ser um pescador de homens. E nesta caminhada, nesta trajetória, há momentos em que o discípulo busca voltar à rede, momento que o discípulo oscila na sua caminhada, oscila na sua fé e deseja voltar à vida que ele tinha antes. Mas Cristo não desiste de nós. Cristo não desiste dos seus discípulos. Cristo nos chama para nos salvar e para fazer a nossa vida ser a vida mais extraordinária. Cristo nos chama para nos salvar, mas para fazer de nós pescadores de homens. E ainda, meus irmãos, Ele não apenas chama para nós estarmos aos seus pés, mas Ele chama para nos dar uma missão. Nós somos discípulos de Jesus para fazer discípulos. Marcos capítulo 3, verso 14 a 21 vai dizer que Jesus então chama alguns dos seus discípulos para estar com Ele, e desses homens Ele faz apóstolos. Então nós estamos vendo que há pelo menos 3 chamadas de Deus ao coração de um homem, ao coração de uma pessoa. Jesus chama para a salvação, Jesus chama para o discipulado, Jesus chama para dar uma missão. Jesus te chamou, meu irmão, para estas 3 coisas. Talvez você esteja na igreja e já recebeu o chamado da salvação e compreendeu que agora você é um cristão. Mas talvez você ainda não compreendeu que Jesus te chamou para estar aos pés dele, para aprender de sua palavra, para que a sua vida seja usada em missão, para que sua vida seja usada para fazer novos discípulos, para que sua vida seja usada para ser pescadores de homens. Jesus então faz esse chamado ao nosso coração. E aí, meus irmãos, nós vamos compreender que Jesus chama os seus discípulos e não ao contrário. Aprendemos então esta verdade. Veja o verso 17, diz: sigam-me, eu os farei pescadores de homens. Cristo então se aproxima de Pedro, se aproxima de André e diz: siga-me, que eu os farei pescadores de homens. Cristo então chama os seus discípulos e não o contrário. Da mesma forma, hoje ainda, Jesus chama pessoas para segui-lo. Jesus ainda chama homens e mulheres para largar as suas redes, para largar a sua vida comum, para largar a sua vida rotineira, para largar o seu caminho de busca de felicidade, para largar a vida que você tem levado, para te dar então um novo projeto de vida. Jesus ainda chama a pessoa, Jesus ainda chama homens e mulheres. Mas, meus irmãos, Jesus não nos chama apenas para irmos à igreja somente. Jesus não chama homens e mulheres para estar na igreja, sentadinhos aqui, assistindo a palavra, louvando a Deus, vindo todos os domingos à igreja. Não. Jesus nos chama para fazer de nós pescadores de homens. Jesus nos chama para nos capacitar. Jesus nos chama para dizer: eu vou à frente de vocês, eu vou orientá-los no caminho, eu vou mostrar como vocês devem fazer, eu vou mostrar para vocês qual é a forma que vocês devem viver hoje. Cristo nos chama então para ser o nosso guia, o nosso orientador, aí à nossa frente, para mostrar para nós como nós devemos viver para honrar o nome dele. Assim também deve ser a igreja. A igreja precisa ser o local onde homens e mulheres que já entenderam o chamado da salvação são capacitados, são preparados, são moldados para a missão, para serem pescadores de homens. A igreja então não é apenas um ambiente onde nós experimentamos o culto ou assistimos o culto, mas a igreja é um ambiente onde nós somos preparados por Deus, através de sua palavra, para sermos missionários, discípulos de Jesus no mundo, para pescar homens para Jesus. Precisamos, meus irmãos, despertar a nossa igreja para o resgate do discipulado. Transformamos muitas vezes a igreja no lugar apenas que nós nos sentimos bem, apenas no lugar em que somos, de alguma forma, bem acolhidos, como se a igreja apenas estivesse
vamos dizer, esta aparência, como se a igreja fosse apenas um lugar onde acolhe bem as pessoas. Meus irmãos, já passou da hora de resgatarmos a tradição do discipulado, onde um discípulo ensina outro discípulo a se tornar um discípulo pescador de homens. Precisamos ser uma igreja discipuladora. Quantos discípulos você, como discípulo, fez para Jesus? Quantas pessoas você trouxe para Jesus e discipulou essa pessoa até ela se tornar um discípulo de Jesus, preparada para discipular a outros? Já parou para pensar nisso? Na época que eu fui batizado, tem pouquinho tempo assim, não tem tanto tempo assim, que eu sou jovem, né? Ninguém riu, porque ninguém acredita, né? Enfim, na época, quando eu fui batizado, o pastor tinha uma maneira dele fazer a entrega do certificado. Ele chamava na igreja e diz: quem é que trouxe o Márcio para Jesus? Quem é que evangelizou o Márcio? Aí na época foi meu pai. Aí meu pai veio à frente, recebeu o certificado. Muito bem, ele fazia essa pergunta: quem é que trouxe fulano para Jesus? Quem é que influenciou a vida de fulano para que ele fosse batizado? Se eu te perguntasse hoje, quem você trouxe para Jesus? Quem você trabalhou na vida dessa pessoa, caminhou com essa pessoa, ensinou a palavra de Deus para essa pessoa, testemunhou para esta pessoa, para que ela então se tornasse uma discípula de Jesus? Quem? Talvez a grande maioria, se olhar para dentro do coração e ser sincera com estas perguntas, vai perceber que a dimensão em que nós compreendemos o chamado de Jesus é a dimensão apenas do chamado para a salvação. A maioria dos irmãos que são cristãos compreenderam apenas o primeiro chamado de Jesus. Foram chamados para entregar a sua vida a Cristo e ter a sua alma salva. Mas não é apenas isso que Cristo espera de nós. Jesus, meus irmãos, não nos chamou apenas para nos dar o céu após a morte, mas para sermos um pescador do céu na terra. Geralmente um pescador é um homem da terra que vai ao mar, pega o peixe e traz para a terra. O que Cristo quer nos ensinar é que nós somos do céu, estamos na terra para pescar pessoas para o céu. Ser pescador de homens é aquele que é usado por Deus para pescar homens e mulheres para Jesus. E Jesus quer usar a sua vida. Jesus quer usar você para ser discípulo que faz discípulo. Sabe aquele teu vizinho? É você que vai ganhar ele para Jesus. Aquele teu amigo de faculdade? É você que vai influenciar a vida dele para Jesus. Sabe aquele teu parente que é incrédulo? Jesus quer usar a sua vida para ensiná-lo a palavra. É você que precisa ganhá-lo. Jesus quer fazer de você um discípulo pronto e preparado para pescar outros homens, para que estes também sejam discípulos. Mas, meus irmãos, o chamado de Jesus nesse texto é tão interessante, foi tão irresistível, que o verso 18 vai dizer que no mesmo instante eles deixaram as suas redes e o seguiram. Jesus então disse: sigam-me e farei de vocês pescadores de homens. E no mesmo instante eles deixaram as suas redes e o seguiram. É algo extraordinário. O chamado de Jesus foi tão irresistível que eles abandonaram as suas redes e o seguiram. Isso me faz pensar numa coisa. Eles viram em Jesus uma autoridade para chamá-los para um novo projeto de vida. Isso me faz perguntar a mim mesmo: será que nós temos hoje uma autoridade espiritual ao ponto de dizer para uma pessoa: venha, me siga, que eu estou seguindo a Deus. Venha, me siga, que eu sou um seguidor de Jesus. Como o apóstolo Paulo disse: seja meu imitador,
que serei porque sou imitador de Cristo? Será que nós hoje temos uma autoridade espiritual ao ponto de dizer para um incrédulo, para um amigo que não tem a mesma fé que a nossa, e dizer para ele: me siga, largue a sua rede, o seu projeto de vida é equivocado, aquilo que você está fazendo não vai te levar a lugar nenhum, você apenas está plantando aquilo que você vai colher amanhã, e o que você vai colher é apenas frustração, decepção. Você não vai colher felicidade, porque a felicidade plena está em Cristo. Me siga, que eu estou seguindo a Jesus. Será que em nós há uma autoridade espiritual ao ponto das pessoas desejarem seguir a Jesus por conta da nossa vida? É algo que nós precisamos nos perguntar. Porque talvez, o que está faltando nos dias de hoje, nessa geração, é homens e mulheres de Deus que tenham tanta convicção no seu caminho, que tenham tanta convicção que estão seguindo a Jesus, que podem dizer para outros: me sigam, porque eu estou no caminho, na verdade e na vida. E é este caminho que nós vamos chegar ao Pai. Talvez muitos de nós temos tantas dúvidas da nossa própria fé e do nosso próprio caminho, que nós não conseguimos então nos colocar diante de outros e dizer: este é o caminho, não há outro caminho, é só este caminho, Jesus Cristo é o caminho. Isso me faz pensar, porque, meus irmãos, assim como Cristo chamou homens para segui-lo, assim Cristo deseja que nós, como igreja de Jesus, chamemos outros para segui-lo. Nós não podemos esperar as pessoas procurarem uma igreja. Nós não podemos esperar as pessoas receberem um convite: venha para a igreja porque você vai parar de sofrer, ou venha para a igreja porque sua vida vai ser mudada, ou porque você vai ser próspera. Não, não é essa a isca, não é essa a mensagem, não é essa a chamada. O que Cristo deseja da sua igreja é que nós sejamos uma igreja tão viva, ao ponto de investir na vida de outras pessoas, e estas pessoas, como diz a palavra, estão mortos espiritualmente, voltem a ter vida a partir de nós, a partir da palavra que nós pregamos e que nós vivemos. Por isso, meus irmãos, Cristo não quer que nós esperemos que as pessoas entrem pelas portas da igreja, mas Cristo quer usar discípulos seus, aonde nós estamos, para atrair pessoas para Jesus. O nosso trabalho pode ser o mar da Galileia, onde nós pescaremos homens para Jesus. A nossa faculdade pode ser o grande mar, onde nós pescaremos homens para Jesus. E aí, meus irmãos, outro ponto que eu penso interessante nesse verso 18, que no mesmo instante eles deixaram as suas redes e o seguiram, porque eles compreenderam o senso de prioridade. Eles compreenderam que era mais importante seguir a Jesus e ser um pescador de homens do que um pescador de peixes. Eu acho tão tremendo que aqueles homens deixaram as redes e imediatamente seguiram a Jesus. Aqueles homens não eram homens desocupados, pelo contrário, eles estavam trabalhando. Eles estavam com o tempo deles ocupado, eles estavam ali pescando para sua família, para o seu próprio sustento. Era uma atividade comum naquela época. Ser um pescador era uma atividade comum. Flávio Josefo vai dizer, um historiador do primeiro século, que era judeu, não era cristão, vai dizer que naquele tempo, no primeiro século, o Mar da Galileia tinha cerca de 330 barcos de pesca. Muitas famílias eram beneficiadas por conta dessa atividade. Pedro e André, João, Tiago e tantos outros estavam ali ganhando seu pão de cada dia. E Jesus aparece para eles e diz: eu quero ter prioridade na sua vida. Farei de você pescadores de homens. Imagina se Cristo fizesse isso e falasse isso para nós hoje. Eu quero ter prioridade sobre a tua carreira. Eu quero ter prioridade sobre o teu estudo. Eu quero ter prioridade sobre a tua família. Imagina se Cristo hoje dissesse para nós: sabe,
o tempo que você dedica ao seu trabalho, muito bem. Porém, ele não vai ser a prioridade do seu coração, porque eu sou a prioridade do teu coração. Você dedica muito tempo ao trabalho, ok, mas você não pode fazer do teu trabalho o seu próprio Deus. O trabalho precisa ser a oportunidade em que você vai pescar homens para mim, porque eu sou a prioridade do teu coração. O que Jesus estava dizendo para Pedro é: Pedro, eu tenho prioridade sobre a tua vida, venha, me siga, que farei de você pescador de homens. Esse mesmo convite, esse mesmo chamado, Cristo ainda faz hoje. Eu quero ter prioridade sobre a tua vida. É fato, meus irmãos, que o trabalho já tem prioridade do nosso tempo. Essa é uma verdade de todos nós. Do pastor ao irmão que se converteu hoje. Se a gente estivesse falando numa linguagem de futebol, nós diríamos do goleiro ao ponta esquerda. Todos nós gastamos muito tempo voltados ao nosso trabalho. Sim ou não? É o ritmo que nós estamos vivendo. Não há como alterar isso. Porém, meus irmãos, ter a prioridade do nosso tempo não significa ser a prioridade do nosso coração. Nós precisamos ser conscientes ao ponto do trabalho não roubar o nosso tempo de qualidade, por exemplo, com a nossa família, por exemplo, para o nosso descanso e principalmente para Deus. Trabalhar é importante, mas não pode ser a prioridade da nossa vida. Aquele que se dedica muito ao trabalho, certamente não terá uma família estruturada. Aquele que não se dedica à família, terá filhos rebeldes. É muito sério isso. Há tantas histórias e tantos exemplos de pais que dizem, olha, eu fiz tudo. Aí o filho responde: eu queria tanto que papai tivesse mais tempo comigo, do que se dedicasse tanto para me dar o videogame. No final das contas, nós vivemos numa geração em que nós estamos tão envolvidos no ter, que esquecemos de ser o referencial, ser aquele que vai ensinar o caminho, ser aquele que vai estar diante da nossa família e dizer: eu sou aquele que Deus colocou para ser o guia, o orientador de vocês. Quantos pais, quantos homens esqueceram desta verdade? Homens cristãos, que não têm tempo para orar por seus filhos, que não têm tempo de aprender da palavra para ensinar a sua família, porque estão tão envolvidos em suas carreiras, estão tão envolvidos nos seus negócios, que não são capazes de orientar seus filhos espiritualmente. Meus irmãos, o que Jesus está dizendo nesse verso para André, está dizendo para Pedro é: me siga, que farei de você pescadores de homens. Me siga, porque eu sou a prioridade na sua vida. O texto ainda diz que Jesus vai adiante, no verso 19, e ele então encontra com Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando suas redes, e logo os chamou, e eles seguiram, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco. Veja, parece que no primeiro olhar do texto, Pedro só deixou a rede, só deixou o trabalho, mas Zebedeu e João deixou mais do que o trabalho, deixou seu pai, deixou seus empregados. E eu fico às vezes pensando nesses textos, e não apenas esse, mas como o texto de Lucas, capítulo 14, verso 26 e 27, que diz, tem aí no slide: se alguém vem a mim e ama o seu pai, ou sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Meus irmãos, quando a gente olha para esse texto, no primeiro momento, parece que ele é um texto radical.
E hoje nós vivemos num tempo em que nós não queremos ser radicais, não é isso? Hoje é um tempo em que as pessoas falam, não, isso é fanatismo, isso é radicalismo. Hoje vivemos num tempo tão complicado, porque pessoas matam outras em nome de Deus. Pessoas colocam bombas no seu próprio corpo e explodem pessoas em nome de Deus. Hoje vivemos num tempo de tanto fanatismo, que quando nós olhamos alguém, um jovem, ou uma pessoa que começa a ir para a igreja, começa a orar, começa a aprender da Bíblia, gosta de estudar, a gente diz, essa pessoa está muito fanática. Vai estudar, menina. Vai fazer alguma coisa, só fica com essa Bíblia aí. Como se ler a Bíblia fosse apenas um passatempo. Como se buscar a Deus fosse apenas uma das coisas que nós podemos fazer, assim como jogar videogame, jogar futebol. Nós vivemos num tempo que a gente tem tanto medo de fanatismo, tanto medo de manipulação, que nós não compreendemos, às vezes, o que Cristo está ensinando aqui. O que Cristo está dizendo é, se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. O que Jesus está dizendo é, eu quero colocar as coisas no seu devido lugar. Você recebeu meu chamado? Sim. Então você precisa amar a mim mais do que todas as coisas. Qual é o primeiro mandamento? Amarás o seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o segundo? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que Jesus está querendo dizer é, me ama primeiro, que eu vou te ensinar a amar as pessoas. Aqui não é Jesus dizendo assim, olha, me ame e deixe de amar o resto. Me ame e não ame mais as pessoas. Não é isso que Cristo está dizendo. Cristo está comparando, está dizendo, o seu coração, a prioridade do seu coração precisa ser eu. Eu vou à tua frente. E quando você me segue, eu vou te ensinar a honrar pai e mãe, porque esse é o primeiro mandamento com promessa. A cuidar da sua família, porque se você não cuida da sua família, você é pior do que o descrente, como diz Paulo a Timóteo. Eu vou ensinar você a amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Eu vou ensinar você, de fato, a amar o seu marido como a noiva, como a igreja ama o seu noivo, ama o seu Senhor. Na verdade, meus irmãos, o que Cristo está dizendo é, quando eu tenho prioridade no seu coração, todas as nossas relações são colocadas no seu devido lugar. Porque quando nós amamos primeiro alguém no lugar de Deus, fazemos desse alguém Deus no nosso coração. Por isso, primeiro a relação precisa ser de cima para baixo, para que depois a relação seja, primeiro ela é vertical, para depois ser horizontal. Os irmãos estão compreendendo isso? Vou dar um exemplo. Quando os pais amam mais os filhos do que a Deus, é assim. Os filhos não podem ser contrariados. A vontade do filho precisa ser feita a todo custo, a todo esforço. Essa relação não é mais uma relação de pai e filho, numa relação de um verdadeiro amor. É uma relação de um pai que fez do seu filho um ídolo, um pequeno Deus. Porque só a vontade de Deus não pode ser contrariada. Não é isso que ele ensinou na oração do Pai Nosso? Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A única vontade que não pode ser contrariada é a vontade de Deus. E aí quando nós achamos que não podemos dizer não para os nossos filhos, que a vontade dele precisa ser feita a todo custo, a todo esforço, nós estamos fazendo o nosso filho, o nosso Deus, o nosso ídolo, o nosso bebelô. Está virando a adoração do nosso coração. E aí nessa relação com o filho, o que ele fala, os pais fazem.
fazem até sacrifícios. Meus irmãos, nós precisamos ter cuidado. O que Cristo quer fazer é colocar a relação no seu devido lugar. Quando nós amamos a Cristo acima de tudo, Ele vai nos ensinar como nós devemos criar os nossos filhos. Ele vai nos ensinar como nós devemos amar a nossa esposa. Ele vai nos ensinar como a esposa deve amar o seu marido. Ele vai ensinar como nós devemos cuidar do nosso pai, da nossa mãe. Extraordinário isso. Uma das críticas que Jesus fez aos fariseus, lá em Mateus capítulo 23, foi que os fariseus elaboraram uma regra. A Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe. E aí eles pensaram, como é que a gente vai fazer isso? E eles chegaram à conclusão, vamos estabelecer um imposto, chamado Corban. Eles pagam no templo, e aí quando você paga o imposto no templo, você já não precisa mais ter obrigação nenhuma com seu pai e sua mãe, porque você já pagou um imposto. E aí tinha um monte de gente que achava que estava bem com Deus, e que estava cumprindo o mandamento porque pagou o imposto. E não se importava mais com o pai, e não se importava mais com a mãe, e não cuidava mais do pai, e não cuidava mais da mãe. Cristo criticou duramente essa postura dos fariseus. Porque Cristo, meus irmãos, vai nos ensinar como nós devemos nos relacionar. Só que esse texto de Lucas capítulo 14, ele ainda diz o seguinte: aquele que vem a mim e ama a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. O que Jesus está dizendo é que o siga-me de Jesus, o chamado de Jesus, é um chamado para a morte do eu. É um chamado para todos os dias abandonar o que é menos importante. Pescar era importante. Nós vimos que isso era uma atividade que eles tinham, que eles buscavam o pão de cada dia. Pescar é importante, mas é menos importante comparado a pescar homens. O trabalho é importante, mas é menos importante comparado a servir a Jesus. A família é importante, mas é menos importante do que amar a Jesus. Meus irmãos, a bem da verdade, de verdade, do fundo do coração, nós, se seguirmos o nosso próprio coração, nós estamos perdidos. Sabe aquela coisa que as pessoas dizem, quer saber a vontade de Deus? Siga o teu coração. Importante é você ser feliz. Siga a inclinação do teu coração. Sabe o que a gente aprende na Bíblia? Que seguir o nosso coração nós estamos perdidos. Porque o nosso coração é inclinado para o pecado. Nós não sabemos escolher. Nós não sabemos tomar decisões seguras. Nós não sabemos o que é melhor para nós. Por isso, um dia a gente quer uma coisa, amanhã a gente não quer mais. Um dia a gente está feliz com alguém, amanhã a gente não está feliz mais. Porque, na verdade, a vida, ela tem sido uma vida trilhada buscando o tempo todo a construção do nosso próprio castelo, o tempo todo a construção do nosso próprio projeto, o tempo todo a construção da nossa própria felicidade. E o que a gente aprende, no final das contas, é que a gente nunca alcança. Quanto mais a gente tem, mais precisa de alguma coisa. Nós não estamos nunca satisfeitos com as coisas. E é algo que eu e você precisamos pensar. Eu conheci um homem lá no Rio de Janeiro. Na verdade, ele era conhecido de uma ovelha que eu tinha no Rio de Janeiro. Ele era diretor da TIM. Os irmãos devem ter ouvido falar desse caso. Ele era diretor da TIM, tinha um cargo que tinha um bom salário, vivia no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, não sei os irmãos que conhecem a Barra da Tijuca, morava de frente para o mar, tinha uma vida estabilizada, uma família linda, uma esposa e 3 filhos lindos, tinha tudo que nós gostaríamos de ter
ou tudo que alguém que está começando a vida acha que seria o ideal para se viver, o ideal da felicidade: carreira, sucesso, dinheiro, família, filhos. Aí um belo dia, ele recebeu uma proposta de um amigo de sair do seu emprego e começar uma outra empresa. E avaliou os negócios, avaliou os números, chegou à conclusão que seria algo rentável, seria algo bom. Ele saiu do seu emprego e foi começar o seu negócio. Poucos meses depois, ele quebrou, faliu. Quando ele faliu, sabe o que ele fez? Ele chegou dentro de casa, tirou a vida da sua esposa, matou os seus filhos e tirou a sua própria vida. Saiu no jornal. Sabe por quê, meus irmãos? Porque ele fez do seu dinheiro, da sua carreira, o seu próprio Deus. Nós vivemos num tempo onde é incomparável qualquer outra geração. Hoje as pessoas se matam muito mais do que em qualquer outro tempo da história. Porque as pessoas foram orientadas que a felicidade era um pote de ouro que estava ali no arco-íris, no pé do arco-íris. E elas então precisam ir atrás desse pote. E elas precisam ir atrás desse pote. Elas foram criadas que a felicidade está num príncipe encantado, alguém que vai satisfazer todo o seu coração e o seu sentimento. E ela vai buscar essa felicidade. E aí, meus irmãos, o que a gente chega à conclusão é que, se depender das nossas escolhas e das nossas atitudes, nós estamos perdidos. Mas Jesus nos chama para nos ensinar como viver. Ele nos chama para nos dar um projeto extraordinário de vida. E esse projeto extraordinário de vida começa quando a gente passa a compreender que eu preciso morrer para mim mesmo, para viver a vida de Jesus. Esse projeto extraordinário de vida passa quando eu compreendo em que eu não posso mais ter a direção da minha vida, mas eu preciso colocar esta direção nas mãos de Jesus. Eu não posso mais ser aquele que vai conduzir as coisas, que vai tomar as decisões, mas eu preciso colocar a direção da minha vida em Jesus. Está na hora da gente começar a compreender que a gente já passamos por bons tropeços, por boas frustrações na vida, e tudo que nós fazemos parece que nós não conseguimos alcançar essa plenitude. Porque, meus irmãos, a plenitude de vida está em seguir a Jesus. Ele prometeu: eu te daria vida e vida em abundância. Por isso é necessário começar com a morte do eu. É necessário que a gente compreenda que quando Jesus disse: aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo, o que Jesus está dizendo é: a cruz não é o meu marido. Sabe a esposa que sofre dentro de casa com o marido, ela diz: meu marido é uma cruz. A cruz não é isso, meu irmão. Sabe aquele patrão enjoado que pega no teu pé o tempo todo e você diz: meu Deus do céu, que patrão, esse cara é uma cruz. Meu irmão, o texto aqui não quer dizer que a cruz é isso. O que o texto está dizendo é, naquele contexto, quando alguém era condenado à morte, como Jesus foi condenado, o prisioneiro carregava a sua cruz. Ele carregava a sua cruz até o local onde ele seria morto. O que Jesus está dizendo é: se você quiser me seguir, entenda que você precisa carregar a sua cruz. Se você quer me seguir, entenda que você precisa morrer todos os dias para você mesmo e me seguir, para que eu possa dar vida a você. Se você quer me seguir, então mate o eu do seu coração. Morra para você mesmo. Se humilhe. Reconheça que você não consegue sozinho.
se diminua para que Ele cresça na sua vida. Meus irmãos, Jesus nos oferece um novo projeto de vida, mas para aceitarmos precisamos saber que é um projeto que vai nos levar à morte de nós mesmos. Carregar a cruz é literalmente morrer para mim mesmo. É lembrar que o meu projeto de vida será morrer para mim, para viver por Jesus. E talvez você pense, mas isso é algo absurdo. Meus irmãos, aquele que nos chama é aquele que fez exatamente isso por nós. Ele morreu, ele se entregou à morte, tomou a cruz para que nós tivéssemos vida. Nada que ele exige de nós, ele não tenha feito por nós. Ele carregou a cruz, morreu na cruz, para que eu e você pudesse ter vida. Por isso, siga o chamado de Jesus e se torne um discípulo. Meus irmãos, o siga de Jesus, e para a gente encerrar, é um chamado para experimentar a verdadeira vida. Ele te chama para experimentar uma vida que você ainda não experimentou. Ele te chama por um projeto extraordinário. Ele tem poder para mudar a tua vida. Ele tem poder para mudar a tua história. Quando eu olho para a história de Pedro, André, João e Tiago, eu vejo que eles viveram uma vida que valeu a pena. Embora morressem por conta de Jesus, esses homens ficaram na história. Hoje estão na glória. Escreveram o seu nome na história. E mais de 2000 anos depois, nós estamos aqui no Brasil, no Nordeste brasileiro, na cidade de Aracaju, lembrando da história de Pedro, Tiago, João e André. Esses homens tiveram uma vida tão apaixonante por Jesus, tão impactante, que eles alcançaram o mundo daquela época. Eles não tinham avião, não tinham internet, não tinham WhatsApp, rede social, mas eles conseguiram alcançar um mundo para Jesus. Ao ponto de Lucas registrar em Atos capítulo 16, versículo 6, a fala de alguns homens que viviam na cidade de Tessalônica, que ficaram assustados, porque Paulo e Silas haviam chegado na cidade pregando o evangelho. Eles disseram: esses homens que têm causado alvoroço por todo mundo, agora chegaram aqui. Meus irmãos, Jesus tem um projeto extraordinário para nós. Ele quer fazer de nós pescadores de homens. Ele quer usar a sua vida. Ele quer fazer sua vida valer a pena. Por isso, siga Jesus e se torne um discípulo e um pescador de homens. Que Deus nos abençoe.